Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários está preocupada com o regresso de um número significativo de emigrantes que estão em países que enfrentam crise. Num relatório, a CMVM alerta para o retorno de portugueses que estão destacados em países como Angola ou Brasil. A economia portuguesa não está preparada para acolher esta mão de obra. O relatório não adianta números nem valores, mas não duvida que o regresso dos emigrantes, somado ao lento crescimento no mercado de trabalho, vão ter um forte impacto, quer a nível social, quer ao nível de uma economia portuguesa já de si frágil. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários destaca Angola e Brasil como os casos mais preocupantes. Em 2014, Angola foi o quarto destino das exportações portuguesas, Brasil décimo. Os números demonstram a proposta das empresas portuguesas nestes mercados de forma a escaparem à crise interna. O mesmo aconteceu com quem procurava trabalho e não arranjava em Portugal, por isso, frisa o relatório, foram muitos os que viram nestas paragens uma oportunidade para arranjar emprego. Acontece que agora são os países que os acolheram que enfrentam uma situação menos favorável e isso pode provocar o regresso de imigrantes, que diz a CMVM já têm idade avançada. Mais de metade das vagas para limpeza e vigilância das florestas destinadas a desempregados e utentes do rendimento social de inserção ficaram por preencher no ano passado. Quem o diz é o Jornal de Notícias. O Governo tinha anunciado a abertura de 2.000 lugares, mas segundo os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional, fornecidos ao Jornal de Notícias, apenas 791 pessoas acabaram por desempenhar estas funções em 2014. A eficácia do programa é posta em causa pelos parceiros. E como já é habitual, à sexta-feira tenho comigo Gil Nunes para o também habitual comentário desportivo. Gil, muito boa tarde. Olá, obrigado desde já pela tua presença. Começamos por falar no Futebol Clube do Porto, que empatou frente ao Schalke. Mais um teste da equipa dos Dragões. Notam-se algumas debilidades, mas debilidades que são também normais nesta altura da pré-época, que estamos numa fase de laboratório e numa fase de experiências. Há algumas dúvidas que se colocam, se virá ou não um ponta de lança. Fala-se muito no interesse do Futebol Clube do Porto em Pablo Osvaldo, do Southampton, que sim, apesar do seu passado truculento, com alguns problemas, tendo em conta a sua robustez física, a sua facilidade de jogar ao último toque, evidenciada não só no Southampton como na Roma, poderia ser um jogador interessante. Que contributo poderia dar ou acrescentar a esta equipa do Futebol Clube do Porto? O Futebol Clube do Porto não diria que tenha um problema muito bicudo ao nível dos pontas de lança. Seria um avançado já com 29 anos, portanto com uma perspectiva de o venderes a posteriori mais reduzida. No entanto, ele chegaria a custo zero, portanto tudo que viesse para a frente seria lucro. É um jogador robusto, que sabe segurar bem a bola, é um jogador que marca golos de belo efeito. Lembro-me de um pontapé de bicicleta muito conhecido, que ficou muito conhecido no campeonato italiano. É um jogador que finaliza de forma muito espontânea, que poderia ser, de facto, um jogador com características diferentes do Jackson, mas sem dúvida que é um jogador que tem aquele killer instinct, aquele instinto necessários para aquela posição. O Futebol Clube do Porto notou-se alguma falta de soluções, sobretudo a nível ofensivo. A equipa vai fazendo muitas mudanças de jogadores e nem sempre encontra espaço a nível do jogo interior, mas seja como for, é notória a vontade do Futebol Clube do Porto em preencher essa lacuna que teve o ano passado, ou seja, mesmo numa fase em que joga mais feio, em que as soluções não abundam, o Futebol Clube do Porto procura naquela zona específica do terreno encontrar aquelas pequenas movimentações que vão dando o espaço e, sobretudo, pelo que eu noto, acho que o Futebol Clube do Porto procura mais aquelas situações de bola parada. No jogo contra o Schalke foi muito evidente. Tem o Sérgio Oliveira, que é um jogador muito perigoso nesse aspecto, que pode ser muito útil nesse aspecto. Nota-se também o André uma preocupação muito grande em pressionar em cima. O Futebol do Porto é uma equipa que se preocupa em fazer uma pressão alta e o André tem sido bastante útil nesse aspecto. Algumas debilidades que eu notei contra o Schalke
O Schalke é uma boa equipa, que joga com dois pontas de lança na frente, o Huntelaar e o De Santo. Algumas debilidades do Futebol Clube do Porto em lidar com os lançamentos longos ao segundo poste. Aliás, uma das principais defesas do Casilhas foi por causa dessa falha, que no caso do Ricardo teve. Há algumas afinações ainda a fazer na defesa. Penso que a equipa, quando não tem o Marcano e o Maicon, aquela linha central mais definida, que tem algumas dificuldades, no entanto, alguns pontos positivos para a exibição do Lichnowsky. O Casilhas, apesar de todos os seus atributos, é um guarda-redes que tradicionalmente não sai muito da baliza, portanto a defesa tem que recuar mais e fica mais vulnerável a esse tipo de lançamentos ao segundo poste e a esses lançamentos compridos, e fruto das características do guarda-redes que apostou, com todos os seus méritos, terá que haver um reajuste. E esses pequenos reajustes estão a ser feitos, porque se nota-se trabalho no Futebol Clube do Porto, nota-se que ainda faltam ali alguns jogadores. A expectativa para saber se o Oliver virá ou não, ou outro jogador. Falou-se no Lamela, que eu acho uma hipótese pouco credível, e no Lucas Lima, que ainda estará em negociações, mas terá que haver necessariamente um jogador naquela linha de meio campo que cria linhas de passe, cria desequilíbrios, cria situações de ruptura, e esse jogador ainda não existe. Ainda é cedo também para fazermos aqui uma avaliação mais pormenorizada daquilo que é atualmente a equipa do Futebol Clube do Porto, mas era precisamente isso que também te ia perguntar. É possível que haja mais reforços a chegarem ao Futebol Clube do Porto antes do início da época? Sim, a linha defensiva ainda não sabemos se estará fechada, e se virá mais algum jogador, sobretudo na zona central. Com a saída de Reis, houve aquela promoção de Lichnowsky, não sabemos se será definitiva ou não, e um central com mais robustez. Nota-se um bocadinho o Índia a ficar para trás em detrimento de Marcano. É sempre um risco jogarmos com dois jogadores esquerdinos, e o esquerdino predileto me parece-me ser Marcano. E Maicon, quanto a mim, é um jogador que, se tiver aquela estabilidade emocional que se necessita, é de facto um central de altíssimo nível. Seja como for, não sabemos se virá ou não um central para dar um pouco mais de robustez àquele setor. Há o camisola 10, ou um jogador para o meio campo com as características de Oliver, ou mesmo o Oliver, é de facto necessário, e um jogador para a frente de ataque. O Futebol Clube do Porto tem André Silva, que de facto é um jogador com muito futuro à sua frente. É um jogador que, quanto a mim, pode ser lançado mesmo sem qualquer tipo de risco nesta equipa, mas para além de Aboubakar, de facto faz falta ali uma terceira solução, e o Pablo Osvaldo poderá de facto ser uma solução. Falou-se no jogador japonês que também esteve no Bayern Munique, que lembro que chegou a marcar um gol na Liga dos Campeões. Era um jogador interessante, de facto, mas são essas duas posições que são mais prementes, ou seja, um camisola 10, um meio defensivo, e um ponta de lança. Penso que esses dois setores serão reforçados brevemente. Gil, já estamos em condições de fazer agora uma análise mais pormenorizada da equipa do Benfica? Sim, de facto eu enfatizei aqui a reforçar a minha observação aos jogos do Benfica e fila. Eu acho que o Benfica está a sofrer uma espécie de uma metamorfose. O Rui Vitória quer, quanto a mim, tornar a equipa mais competitiva frente a adversários de maior nomeada. No Benfica do ano passado notava-se essa dificuldade frente a equipas, como aconteceu contra o Zenit, por exemplo, ou contra o Mónaco mesmo, e em jogos de maior nomeada, frente ao Sporting, frente ao Futebol Clube do Porto. O Benfica tinha sempre algumas dificuldades em mudar aquele rótulo que tinha, das suas mudanças bruscas de velocidade, como já aqui falamos tantas vezes, para um futebol mais de posse, mais ponderado, a jogar mais em cima do adversário. O que se nota aqui, o problema da equipa do Benfica, é quando faz aquela rotação daqueles jogadores mais alicerçados, que têm aquela maior robustez para jogarem como titulares, há uma espécie de uma dificuldade entre a segunda linha, há uma espécie de um desequilíbrio que vai causando alguns problemas ao Rui Vitória nesta fase do campeonato. O Benfica vai se reforçar agora com o Bilal, que vem do Twente, um dos jogadores mais talentosos do campeonato holandês, um esquerdino que marca golos de belo efeito, que joga muito bem, também que remata muito bem de longe, para além dos desequilíbrios que causa num contra um, e poderá ser um jogador interessante. Qual é a tua primeira impressão destes primeiros jogos do Benfica? O Benfica, como eu prevejo que o Benfica não tem aquela força para, não entre no campeonato com aquela dinâmica necessária. Penso que é uma equipa que irá perder alguns pontos. Tem agora que colmatar a saída do Lima. O Lima jogava muito em dupla com o Jonas o ano passado, o Benfica jogava com dois jogadores na frente de ataque. Parece-me que o Rui Vitória está a puxar mais o Talisca
quer jogar só com um avançado e colocar o Talisca mais perto do Jonas. O Jonas é sem dúvida uma mais-valia. O Talisca tem alguns problemas a nível de transição defensiva, na minha opinião, foi melhorando ao longo da época. É um jogador que remata muito bem de longe, que pode aparecer de cabeça, pode aparecer mesmo em lances de bola parada e jogando com regularidade para ser um jogador interessante. Samaris é um jogador que se vai cimentando na posição 6, apesar de jogar com o número 7. É um jogador que foi ganhando rotinas com o Jorge Jesus. Será um jogador ainda em fase de maturação, mas o Rui Vitória com certeza que o saberá lapidar. Depois há a incógnita Gaetano, não se sabe se fica ou se não, mas é uma incógnita que se vai tendo sempre todos os anos. Jonathan Rodrigues vai aparecendo com muita capacidade mesmo para derivar para as alas e para rematar de forma fácil. É um jogador que também o Benfica precisava. Nota principal, há de facto a equipa dos três grandes que me parece que está mais débil nesta altura do campeonato e a equipa que me parece que tem mais problemas em termos de compensação, em termos tem um 11 titular e depois tem 11 jogadores que estão rotinados, 11, 12 jogadores que estão rotinados, depois tem outros jogadores que estão entrando na equipa e depois há esse problema da forma de pensar de Rui Vitória ser naturalmente diferente da forma de pensar de Jorge Jesus. O Eliseu em declarações disse isso mesmo e penso que o Rui Vitória para traçar o seu rumo ainda tomará algum tempo, portanto eu não prevejo um Benfica muito forte neste início de temporada. Gil, é mais fácil neste momento analisar a equipa do Sporting? O Sporting está muito forte, penso que dos três grandes a equipa que de facto está mais forte. Faço aqui uma ressalva, o Marco Silva fez um trabalho de adiantamento e de preparação desta época na época passada e isso está... Várias vezes também aqui disseste, não é? Verdade. Várias vezes falámos aqui de Marco Silva, do trabalho que tinha levado a cabo no Sporting. Exatamente, e penso que isso está a dar frutos na equipa do Sporting, mas vamos ressalvar também alguns méritos de Jorge Jesus. Nota-se uma grande preocupação dos avançados em fazerem pressão junto dos defesas contrários. É um aspecto muito evidente dessa sua forma de jogar. Os defesas e os médios muito preocupados em defender, eu não diria numa perspectiva zonal, mas não numa perspectiva limitada, mas a toda a profundidade e a toda a largura do campo, que também é um aspecto que se ressalva. Portanto, o Sporting está-se a tornar uma equipa extremamente agressiva, uma equipa muito daquela ocupação de espaços e que não deixa jogar o adversário. Depois, a partir daí, tem de facto jogadores com bastantes atributos, sobretudo na frente de ataque. Agora renovou com o Carlos Mané, que penso que é uma boa opção, um jogador que aparece muito bem a finalizar ao segundo posto, um jogador jovem, com grande margem de progressão. Tem a chegada agora do Brian Ruiz, um jogador que para além das suas características individuais, sabe jogar muito bem em dupla. O Slimani é um especialista a jogar ao segundo posto e, por certo, que o Jorge Jesus não prescindirá do seu contributo. Está a apostar muito no Ruben Semedo. O Ruben Semedo apareceu já nas últimas duas épocas com grande destaque na pré-época e é um jogador bastante interessante. É um jogador inicialmente formado, ele está a ser rotinado agora no número 6, até para colmatar um bocadinho a ausência do William Carvalho. É um jogador com grande capacidade para jogar de cabeça, é um jogador bastante agressivo no bom sentido, é um jogador defensivamente bastante completo, na minha opinião, e aparece também em lance de bola parada a finalizar, como apareceu agora num jogo da pré-época. É mais um elemento da formação do Sporting que penso que poderá dar cartas. João Pereira também está a entrar muito bem, é um jogador que sabe subir muito bem no terreno e em face das características do jogo de Jorge Jesus, que vimos tantos anos no Benfica. O Jorge Jesus aposta muito em laterais ofensivos e o João Pereira cumpre perfeitamente esse desidrato. Volto a dizer, nos jogos que vi, o Sporting é a equipa dos três grandes, a equipa que está mais forte este ano. Muito mérito de Jorge Jesus na forma como tem conhecido os jogadores, como tem trabalhado, uma grande parte de mérito do Marco Silva, que de facto deixou um trabalho muito bem feito o ano passado, um trabalho de preparação que esta época de facto está a render. O Sporting está no bom caminho e quanto a mim até o favorito para conquistar o primeiro troféu da época, a Supertaça, e para estar em força também na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Muito bem, são estas as primeiras impressões que fazemos aqui dos três grandes. Falamos agora da apresentação também do Paços de Ferreira. Paços de Ferreira entra para a nova época com alguns reforços que me geram alguma curiosidade. Em primeiro lugar, o Pelé, que foi um dos destaques do Belenenses do ano passado. É um jogador que não se sabe se entrará como médio defensivo ou se jogará numa posição mais à frente. Ele tem essas rotinas, essas capacidades para jogar em qualquer uma das posições. Eu lembro daquilo que fez nas camadas jovens mesmo de Portugal, onde era muitas vezes mudado de uma posição para a outra. É um jogador versátil,
com boa capacidade defensiva. Depois há um jogador que me gerou curiosidade o ano passado no Nacional e que gera-me também alguma curiosidade para ver como é que ele vai reagir no Paços de Ferreira, que era o Christian. O Christian é um jogador de remate muito fácil, um jogador muito eficaz, era um dos jogadores que melhor cobrava bolas paradas em Portugal. E estou curioso para ver como é que ele vai entrar este ano na equipa do Paços de Ferreira. Penso que se cumprir aquela amostra que fez um bocadinho no Nacional, pelo menos daquelas que eu tive a oportunidade de ver, poderá ser um jogador muito interessante. Um aspecto favorável nos últimos anos ao Paços de Ferreira, eu lembro nos tempos em que estava mais ligado aos escolões de formação, o Paços de Ferreira era das poucas equipas que não tinha numa equipa no Nacional de Júniores. Estão-me a contrariar, infelizmente, têm aparecido bons jogadores. Diogo Jota, talvez o jogador mais em foco nos últimos anos, um extremo-direito com muita qualidade. Também agora nos jogos de preparação, Tiago tem aparecido muito bem, apesar de eu nunca o ter visto, mas tenho lido isso mesmo, e essa preocupação que o Paços de Ferreira vai tendo em apostar nas camadas jovens. É uma equipa que lhe fica bem essa chancela, é uma equipa que também me gera alguma curiosidade. Vamos saber se o Heller Lopes vai sair ou não. Vamos ver até que ponto é que o Roniel se vai afirmar ou não na equipa. Bruno Moreira e Cícero continuam a ser aquelas duas opções para a frente de ataque. É uma equipa com alguma qualidade e que penso que se for bem trabalhada e que se for bem orientada, sobretudo se fomentar muito aquele fator casa que costuma ter. O Paços de Ferreira é sempre uma equipa complicada em casa, tem uma massa associativa muito próxima, penso que poderá mesmo dar o salto para a Europa, mas pelos primeiros sinais que tenho visto parece-me uma equipa extremamente consistente. Muito bem. Gil, fazemos agora o rescaldo do Belenenses contra o Gotemburgo. Exato, uma boa notícia para o Belenenses. O Belenenses de facto fez um excelente jogo contra o Gotemburgo. O Gotemburgo, não vamos esquecer que é líder do campeonato sueco, apesar de alguma quebra que teve nos últimos jogos. É uma equipa com alguns bons valores. No entanto, o Belenenses entrou muito bem no jogo e a saber perfeitamente aquilo que tinha que fazer. A principal receita quanto a mim para se derrotar o Gotemburgo, de acordo com o que eu vi com o jogo ontem, era aproveitar muito aquela faixa central e criar zonas de tiro que nem sempre são muito cobertas pelos jogadores do Gotemburgo. O Belenenses tem dois jogadores especialistas nesse aspecto, o Carlos Martins, que marcou os 2 golos, e o Miguel Rosa, que também é um jogador que rematando de longe é sempre um perigo, é um jogador temível. Cresceu o Carlos Martins, cresceu também o Sturgeon, muito bem aparecendo nas faixas, sobretudo na faixa direita, causando alguns desequilíbrios. O Belenenses teve sempre a preocupação de nunca se encolher. O Tunel foi um bom reforço, até do ponto de vista da experiência que vai dando aquela linha defensiva, e de facto foi com algum infortúnio que o Belenenses sofreu um golo, penso que na única oportunidade que o Gotemburgo tem. O Gotemburgo não é um adversário fácil nesta fase, de facto o Belenenses não teve muita sorte no sorteio, mas se continuar com a vitória exibicional que teve ontem, estou certo que poderá ultrapassar esta eliminatória. Portanto, eu não estava tão otimista em relação a este jogo, mas devo dizer que o Belenenses me surpreendeu pela positiva e tem todas as condições para passar a eliminatória. Quais são, digamos assim, os principais pontos deste Belenenses? O Belenenses tem uma defesa que este ano me parece mais pelo que eu vi, uma defesa estável, o Geraldo, o próprio Tunel, que acrescenta muito àquela linha defensiva, que tem um bom guarda-redes, um guarda-redes internacional, o Ventura. Conto que penso que foi alguém feliz eu não diria que teve culpa, mas foi alguém feliz no gol do Gotemburgo. De facto, aquele ressalto foi algo foi algo afortunado e que infelizmente foi afortunado para os lados dos suecos. Depois tem jogadores muito versáteis a nível do meio campo. Foi buscar o Ruben Pinto, que é um jogador que de facto trata muito bem a bola e que sabe fomentar aquele futebol de posse. Tem 2 atiradores do melhor que há no futebol português, o Miguel Rosa e o Carlos Martins. O Sturgeon é um jogador que desequilibra e que pode ocupar várias posições da frente de ataque. E depois, não sei dizer a equipa total, não tenho a equipa do Belenenses completamente formatada na minha cabeça. Estes são os jogadores que me destacam. Mas o Belenenses, pelo que eu vi ontem, tem uma identidade definida, aparece já forte nesta fase da época. Apareceu ontem a saber perfeitamente o que havia de fazer, e é uma equipa que, pelo que eu vi, está no bom caminho, de facto. E esperemos que ultrapasse o Gotemburgo, como eu estou otimista. Agora fazemos também o rescaldo do Altac Guimarães. O Guimarães não teve a mesma sorte, o Guimarães desiludiu-me ligeiramente, apesar de tudo... O que é que falta a este Guimarães? Apesar de tudo, eu quero dizer que o Guimarães tem todas as condições, é muito superior à equipa do Altac. Acho que mesmo o Gotemburgo é muito superior à equipa do Altac. O Guimarães não se pode queixar, não teve azar no sorteio, de facto, tem uma equipa perfeitamente ao seu alcance.
Acho que ontem houve o Guimarães entrou mal no jogo, acho que houve aquela ansiedade de ser o primeiro jogo, o jogo europeu. O Montoya desiludiu um pouco, esperava-se que fosse um jogador com mais capacidade, desequilíbrio, aquele 10 de rasgo, capaz de alimentar aquela frente de ataque. No entanto, o Guimarães só conseguiu criar mais perigo a partir do momento em que o Tozé, que é um jogador mais robusto, um jogador com mais intensidade, sobretudo trouxe mais intensidade com o Montoya, conseguiu na segunda parte dar uma nova dinâmica e uma nova tónica à equipa do Guimarães. O outro jogador que me surpreendeu a sua entrada foi o Henrique Dourado, que chegou esta semana a Guimarães. É um jogador que me pareceu com muita leitura de zonas de finalização. Respondeu muito bem a 2 ou 3 cruzamentos de cabeça, soube se posicionar muito bem, soube aparecer nas costas do defesa com movimentos muito astutos de dar aquele passo à frente, depois dar 2 atrás para aparecer em situações de tiro. É um jogador que me parece muito interessante e que vai acrescentar de facto muita coisa ao Guimarães. O Alex também penso que é um jogador muito interessante na forma como ele já fazia nas camadas jovens de Futebol do Porto, como deriva muito para o centro e quase como número 10 falso consegue provocar aquelas desmarcações em penetração do Guimarães, como aconteceu no jogo, no lance do golo. Portanto, o que eu acho que faltou ao Guimarães foi alguma ansiedade, algumas falhas, sobretudo o guarda-redes do Douglas fez lá 2 ou 3 boas intervenções, mas sobretudo a sair aos cruzamentos e aos lances longos teve algo periclitante. Penso que faltou ao Guimarães alguma astúcia no sentido de perceber que de facto que era superior ao Altaki e que poderia ter tido outro resultado. Não vou contestar a opção Cafu-Bruno Alves. No entanto, acho que a partir do momento em que o Guimarães se tornou mais afoito, conseguiu ser, naquele último período da segunda parte, conseguiu de facto ter uma nova identidade e conseguiu-se agigantar com naturalidade e com alguma infelicidade não chegou ao empate. Mas volto a dizer, o Guimarães é completamente favorito e estou certo que irá eliminar esta equipa do Altaki, que pelo que vi ontem está completamente ao alcance do Guimarães. Houve um lance, o segundo golo do Altaki, de facto foi uma falha pontual no central do João, que com alguma felicidade deu ao Altaki, mas está tudo em aberto. Gil, terminamos agora o comentário de hoje, sexta-feira, com Carlos Maia, que se sagrou campeão do mundo de tiro. Exatamente, Carlos Maia, que sagrou-se campeão do mundo de tiro na vertente, em que se me correr aqui da minha calva, Trap 3, em Valência. Penso que já não é um feito inédito, então é um atirador que tem estado em grande destaque nos últimos anos no tiro português. E de facto é uma tónica, é muito gratificante para o desporto. Termos estes atletas que nestas modalidades que não são tão mediatizadas vão obtendo estes resultados de mérito. Isto provém de muitas horas de trabalho, muita dedicação. Pelo que eu li, houve uma grande competição, houve muitos adversários de mérito e também com grande nomeada, mas no entanto o Carlos Maia conseguiu-se superiorizar e está de facto de parabéns. Mais um grande feito para o tiro português e estou certo que nos Jogos Olímpicos estaremos todos, serão estes exemplos que dinamizarão mais atiradores para obtermos finalmente uma medalha no tiro. Já estivemos ali muito perto e penso que estamos no bom caminho e, por certo, nos próximos anos teremos uma medalha. Muito bem. Gil, muito obrigada. Obrigado, voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira. Boa semana. Boa semana. Ficamos agora com as previsões do estado do tempo para amanhã. Então, esperado céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral a sul do Cabo Carvoeiro, até ao início da manhã e nas regiões do interior norte e centro durante a tarde. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 16 graus e uma máxima de 26. Em Lisboa a mínima será de 18 graus e a máxima de 30. E em Faro a mínima será de 19 graus e a máxima de 26. É tudo por agora, já sabem, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.